Você que já investe em fundos imobiliários, com certeza já se perguntou quanto precisa investir para ter uma renda mensal de X valor. Eu vou mostrar como fazer esse cálculo em uma planilha e também vou falar de um fundo imobiliário aqui para a gente conhecer e poder usar ele de exemplo. Hoje vamos fazer um resumo de MXRF11, um fundo imobiliário do setor de papéis e com muitos cotistas. Então, se você quer conhecer um pouco sobre o fundo e descobrir quanto precisa investir para receber um salário mínimo de R$ 1.302 por mês só com os proventos desse fundo, precisa ficar até o final do vídeo, que vai ser bem interessante. Sem enrolação, vamos lá. E aí pessoal, eu sou o William e esse é o canal de Moeda em Moeda, onde eu trago tudo que eu venho aprendendo sobre investimentos, tentando dessa forma te ajudar de alguma maneira a investir melhor. Antes da gente começar, eu tenho que falar que nada aqui é uma recomendação de investimento, pessoal. Usa isso como uma forma para você poder iniciar suas próprias pesquisas, tá certo? E hoje um vídeo falando de fundo imobiliário, o MXRF11, que o nome é Max Renda, Fundo de Investimento Imobiliário. Esse fundo tem como gestor a XP e como administrador o BTG Pactual, dois gigantes do mercado financeiro. Uma taxa de administração de 0,90% e um número de cotistas atualmente de 739.810. A diferença entre gestor e administrador de um fundo imobiliário é que o gestor é quem faz os estudos e pesquisas e decide o que vai comprar ou vender de ativos dentro de um fundo imobiliário. Já o administrador, ele fica com os cuidados gerais de assuntos relacionados ao fundo de investimento. Então galera, para a gente poder começar, como de costume, eu peço aqui o seu like e a sua inscrição para mim poder trazer mais vídeos e continuar te ajudando de alguma forma, tá bom? Pessoal, lembra que nós vimos que o MXRF11 é um fundo de papel. Um detalhe importante de observar é que ele é do segmento híbrido, o que significa que o fundo pode investir em ativos imobiliários como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Vamos olhar dentro do portfólio do MXRF11 e a gente percebe que o fundo tem 74% em CRI, que é Certificados de Recebíveis Imobiliários, que de certa forma, para te explicar de maneira rápida, o fundo empresta dinheiro para o mercado imobiliário e recebe o dinheiro de volta com juros atrelados a algum indicador, como nós conseguimos ver aí nas imagens. Ainda tem 6% em permutas financeiras e 17% em fundos imobiliários. Essas permutas financeiras, ela funciona assim. O fundo, ele tem alguns terrenos e ele realiza uma permuta financeira com uma construtora. Então, a construtora constrói os prédios ali, no terreno do fundo, e quando elas vender esses apartamentos, ela dá uma porcentagem da venda de volta ao fundo imobiliário. É bem fácil de entender. Além disso, o fundo ainda possui ali 3% em caixa e hoje está distribuído dessa maneira os investimentos do MXRF11. Então, como o fundo tem 74% em CRI, vamos dar uma olhada nesses investimentos. O interessante de olhar aqui, pessoal, é a porcentagem do patrimônio líquido que está alocado nesses CRIs, Então a gente consegue perceber que o MXRF11 não tem uma exposição maior que 5% do patrimônio líquido alocado em nenhum CRI, sendo a maior alocação que ele fez até a divulgação desse balanço de 4,53%. Isso é muito bom, significa que se algum CRI desse der problema, o fundo não vai ser tão impactado. Outro ponto interessante de olhar é o indexador desses CRI. E como estamos vendo aqui, o fundo tem bastante indexador de IPCA, que é um índice de inflação, e CDI, que é um indexador que praticamente acompanha a Selic, ficando em 0,10% só abaixo da Selic. E como hoje esses indicadores estão em patamares altos, o fundo está sendo muito bem remunerado. Agora, falando dos investimentos em fundos imobiliários, que são a segunda maior posição do fundo MXRF11. O gestor fala de alguns movimentos que foram feitos e podemos ver que aqui eles destacaram, tem um investimento em fundos imobiliários de 397 milhões distribuídos entre os fundos imobiliários que estão aparecendo aí nas imagens para vocês. E aqui, galera, encontramos um certo problema, porque muitos desses fundos imobiliários, eles só estão disponíveis para investidores qualificados, ou seja, a pessoa precisa ter mais de 1 milhão investido ou alguma certificação que seja aceita pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão que fiscaliza e regula os mercados de capitais. Mas temos alguns fundos conhecidos,
Então o melhor a se fazer aqui é pesquisar os que temos acesso. Caso você queira se aprofundar, você dá uma olhadinha aí. Mas também existe a parte legal disso, que se você não tem 1 milhão para investir e ser um investidor qualificado, você consegue ter acesso a esses investimentos de forma indireta através do MXRF11. Olhando a distribuição de proventos do MXRF11, a gente percebe que vem aumentando desde 2016 e no ano de 2022 foi a maior distribuição feita até então. E olhando o dividend yield do fundo, a gente consegue observar que o fundo ficou boa parte do tempo ali distribuindo dividendos abaixo da casa de 1% no mês, desde 2017 até 2022. O que pode nos mostrar que o momento atual, com a taxa de juros alta, o fundo está conseguindo surfar muito bem esse aumento e distribuir aos seus cotistas, né? Outro ponto importante, vamos ver a liquidez diária desse fundo, que é de 623.525. Para um fundo imobiliário, é um valor alto. Só para ficar claro que liquidez diária é o valor de negociações feitas por dia. Isso quer dizer o quão rápido você consegue comprar ou vender o ativo. O último rendimento pago foi de 11 centavos. O dividend yield de 1,8% no mês sobre o valor da cotação no momento do vídeo. E tem 2,3 bilhões em patrimônio líquido, mostrando o tamanho do fundo do MXRF11. Né? Então vamos olhar o preço sobre o valor patrimonial, que é um indicador onde, se estiver em 1, como no caso o do MXRF11 está, o fundo negocia a exatamente o valor do seu patrimônio. Abaixo de 1, ele está sendo negociado com deságio, ou seja, com um desconto, né, sobre o seu valor patrimonial. E acima de 1, está sendo negociado com ágio. Podemos dizer que ele está sendo negociado mais caro do que o seu valor patrimonial. Só para lembrar, pessoal, que você não pode olhar só o preço sobre o valor patrimonial. Existem outros indicadores que você também tem que se atentar para entender o que está se passando com o fundo no momento. Porque só comprar um fundo com preço sobre valor patrimonial baixo não significa uma boa escolha, certo? Olhando o IFIX, que é um índice dos fundos imobiliários na Bolsa de Valores, a gente percebe que o MXRF11 é um fundo com peso dentro do IFIX, tendo ali pouco mais de 2% de participação dentro do índice. Então, agora sim, agora vamos olhar quanto precisa investir para receber de MXRF11 um salário mínimo por mês, ou seja, R$ 1.302. Mas antes, deixa o like, se inscreve aqui no canal para receber mais vídeos como este e também ajudar o canal a crescer, galera, tá bom? Então clica aí. Como os cálculos aqui são fáceis de ser feito, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, caso alguém tenha o interesse de fazer sua própria planilha, tá certo? Na primeira coluna, coloquei o ticker do fundo MXRF11, né? Depois a cotação no dia que estou gravando o vídeo. Depois o dividendo mensal que foi pago, né? O dividend yield que o fundo entregou no mês. Aí a renda mensal desejada, que é o quanto a gente quer para receber todo mês, né? A quantidade de cotas que você precisa para ter para alcançar a renda mensal desejada. E por último, o quanto precisa investir para ter a quantidade de cotas necessárias para você receber o que deseja por mês. Aí aqui é bem simples, galera. Eu vou explicar para vocês as fórmulas que é, tá bom? A quantidade de cotas necessárias é igual o quanto você quer receber por mês, no caso R$ 1.302, dividido pelo dividendo mensal. Aí vai dar esses números quebrados aqui, ó, tá vendo? O que que a gente faz para... Porque não tem como a gente comprar fração de uma cota, né? Então a gente precisa arredondar para cima esse número, arredondar para mais. Aí no Google Planilhas aqui tem a fórmula arredondar, olha lá, arredondar para cima. Se você é só clicar ali e fazer repetir, né? A renda mensal desejada, que é o quanto a gente deseja receber por mês, dividido pelo dividendo mensal. A gente vai encontrar quantas cotas a gente precisa ter para a gente receber R$ 1.302 por mês de MXRF11. Quer ver? Vou fazer só para a gente ver se está certo aqui, ó. Vamos fazer a quantidade de cotas necessárias vezes
os dividendos pagos, né? Só para a gente ver quanto vai dar certinho, já que a gente arredondou para cima, né? Ó, 1.302,07 centavos, tá vendo? Tá certinho o que a gente quer. Não tem erro. É bem simples, bem tranquilo essa forma aqui. E o dinheiro necessário para atingir a renda mensal desejada, né? O quanto você precisa investir por mês. O quanto você precisa investir para atingir a renda mensal desejada. É só você dividir a quantidade de cotas necessárias para atingir a renda mensal dividido pela cotação atual, que vai dar R$ 119.790 aí, 44 centavos. Tá vendo? Aí aqui eu quero mostrar para vocês, galera, uma coisa que é bem interessante, tá? O Magic Number, tá bom? Deixa eu explicar o que é isso, né? É a quantidade de cotas que você precisa ter para conseguir comprar outra cota do fundo só com os proventos que ele te pagou. É legal saber porque a partir daqui o seu aporte começa a pegar o efeito bola de neve, entendeu? E como é que calcula ele? O Magic Number é igual à cotação atual do fundo dividido pelo quanto ele pagou no mês. Você vai encontrar 92 cotas, né? Esse seria o Magic Number. A partir daqui, você receberia todo mês R$ 10,12. Aí, só para a gente ter certeza, vamos arredondar ele para cima também, para não ter dúvida, porque alguns outros fundos podem dar o número todo quebrado lá, que deu igual da outra vez, tá certo? A gente arredonda para cima, faz a mesma forma. A cotação dividido pelo dividendo mensal, que vai dar 92 cotas. Agora, para a gente encontrar a quantidade de dinheiro necessário para investir, para você alcançar o Magic Number, é muito simples também. É só você pegar a quantidade de cotas do Magic Number e multiplicar pelo valor da cotação atual. Você vai encontrar o valor de R$ 931,04. Quer ver só? Você vem aqui na renda mensal desejada, ó. É só você de repente quer receber R$ 100 por mês. Olha lá, você precisaria de 910 cotas, um valor de R$ 9.209. Tá vendo? Você quer receber R$ 500 por mês. Você precisaria de 46 mil investidos, 4.546 cotas, tá vendo? Dá para vocês brincar com o número aqui, fazer os seus testes. R$ 1.000 por mês. Você precisaria de 9.091 cotas. Então faça aí a sua planilha no Google Planilhas mesmo, ou pode ser no Excel, e comece a brincar com os números, né? Se precisar, volta o vídeo aqui, se precisar. É bem simples, não tem erro. Né? Comenta aí, pessoal, se você já utiliza alguma planilha ou utiliza outra forma de se organizar, né? E eu terminei por aqui. Bom investimento a todos e forte abraço.